legal o conteúdo que gravamos hoje, né? Muito top, cara. Bom, então vamos lá, né? Bora. David, então conta agora pra galera do canal o que vai ser esse lançamento do dia 10/7. Pô, legal. Galera, primeiramente, boa noite já, né? São 6 horas aqui em Franca. A gente tá aqui na loja. Eu, o Henrique, o Caio e o PK, da equipe comercial da Demuniz. A gente gravou hoje os conteúdos, né, da coleção do... Coleção não, né? É uma cápsula que a gente vai lançar no dia 10, que é a T-Royal Cross, que é a Cruz Real, que é essa estampa. Essa estampa, na verdade, eu criei ela em meados de março, porque foi bem na época que eu lancei a coleção da Underdog. Acho que eu comentei com você, né, Henrique, da questão das mutações, né, que o drop, a ideologia do Underdog, na verdade, vai ter no decorrer desse ano e dos próximos, acredito eu, 5 anos. E essa cruz, ela traz como a cruz real, porque, na verdade, ela tem uma estética, né, do Royal Salute. Por ser um whisky britânico, né, eu quis trazer, até se você olhar, ó, na tampa dela, é a mesma cruz do Royal Salute. Porém, eu consegui trazer um acabamento diferenciado. Essa estampa, ela representa o renascimento, que é o renascimento do Underdog, que é uma questão que eu prezei muito esse ano, né, da questão da estrutura profunda, né, do que é ser um Underdog. A Demuniz carrega essa ideologia por mim, porque eu sou um cara realmente que carrego isso. Até várias vezes eu falo, né, eu tenho tatuado porque realmente a minha vida ela foi baseada 100% na questão do vencer na vida, se superar. Sempre foi tudo muito difícil, ainda é. E essa estampa ela apresenta então o renascimento. Ela é a estampa que tem conexão com a nossa linha 3, que é a linha 3, que é a linha de treino, que é basicamente onde o Underdog é o pilar da linha 3, né, Henrique? Quando eu falo de linha 3, a gente está falando de uma linha mais underground, de uma linha de treino. Quando você fala em treino, você fala o quê? Superação, se superar. Hoje, 60% do nosso público é um público que gosta de treinar. O cara que treina, eu gosto de trabalhar com esse público porque é o cara que já tem uma mentalidade diferente. Se ele tem uma mentalidade diferente, é uma mentalidade de se superar. E a superação é o que transforma. Ninguém realmente evolui na vida em banheira de espuma, né? É sempre com muito esforço, em dias difíceis. Dieta, por exemplo, é uma coisa de superação, né, Henrique? Fazer dieta é se superar. Acordar às 5 horas da manhã para fazer um cardio de jejum é se superar. Então você tem que estar sempre renunciando todos os dias para poder, de fato, chegar ao ponto máximo que é o que eu busco e os meus clientes buscam, né? Até porque, não falando não só de treino, vamos falar de dia a dia, que essa estampa também, ela também entra na linha 2, que é a linha Everyday, que a gente fala assim, de todos os dias. Quando a gente fala de todos os dias, a gente fala de trabalho. Trabalho também é renúncia. Você pegar, por exemplo, eu trabalho mínimo 12 horas por dia. Então quer dizer que metade do meu dia eu renuncio pro trabalho. É uma renúncia. Hoje eu conseguiria estar mais tempo com a minha esposa, com o meu cachorro, com a minha mãe, mas eu não posso. Porque a minha operação hoje ela tem no mínimo 32 pessoas diretas, né? E temos mais os indiretos. Então, se eu não renunciar, me superar e vir trabalhar, eu não consigo realmente bancar esse ecossistema e ajudar famílias a se sustentar. Então, tudo isso que eu disse, que é muita informação, sim, por quê? Porque é, de fato, o que essa cruz representa. Ela representa esse renascimento, né, das escolhas, né, que a gente vem fazendo no decorrer do dia para realmente se evoluir. Até, Henrique, eu montei o script aqui, né, que isso saiu no vídeo, né, que é o vídeo da coleção. Eu tô falando isso, Henrique, porque esse vídeo vai sair depois, tá? Essa estampa, que é a T-Royal Cross,
que significa a cruz real, é um símbolo do renascimento do underdog. Que até a gente tinha feito, né, Henrique, o olhar, né, eu falei muito pro Henrique, né, a gente tem que sempre continuar, desde que eu montei a marca, sempre o olhar de solidão, de quem passou por solidão, por desafio, por dificuldade. Eu passei por tanta dificuldade, você que tá vendo esse vídeo às vezes não me conhece, mas aqui na cidade todo mundo me conhece. Eu passei tanta dificuldade que eu já quebrei, já passei até falta de comida, quando eu era pequeno, obviamente. Então eu conheço a solidão. E aí a gente até pôs no final do vídeo, que é a questão do olhar, que é o olhar do lobo, né? Que o lobo, ele é o arquétipo do underdog, que é o seguinte, você que já conhece este olhar, já sabe que o underdog conhece a solidão. Mas poucos conhecem a força que nasce dela. O resto é apenas barulho, porque todo renascimento exige uma escolha. Então, quando a gente fala tudo que englobou no drop Underdog by Choice, a gente está trazendo uma coisa mais profunda ainda nessa segunda parte da questão do underdog. O drop cápsula, que é da estampa da Cruz Real, é a Cruz Real que é o pilar do lançamento, mas a ideologia por trás dela é a ideologia do underdog. E tudo que engloba a Demonize em questão de superar produto, as histórias dos drops que a gente trouxe, foram 11 drops, né? Todas elas teve muita superação, renúncia, foco, solidão e muito desafio. E depois sim, o auge, que é o lançamento, que aí a gente começa a vender para os clientes começam a comprar, começam a usar, eles começam a entender toda a narrativa que está por trás e eles começam a repassar isso para os amigos, para a família. Isso para mim é o auge de todo lançamento. Mas até que chegue nesse ponto, a gente tem que passar por tudo isso que eu falei. Até a dieta, até falei pra você, né, Henrique? Falei, Henrique, você precisa focar na dieta pra gente voltar a acordar mais cedo e produzir mais. Então, a dieta, ela compromete o resultado final. O dormir pouco compromete. A má hidratação, ela compromete. Então, tudo isso, que são coisas básicas e diárias, ela tá alienado a se superar todos os dias. Porque falar que é fácil beber 4 litros de água por dia, não é. Eu tenho que ficar toda hora lembrando de tomar água. Então, eu tento trazer em todos os drops, inclusive nesse drop, eu tô gravando até esse conteúdo do YouTube, para trazer uma sensibilidade de um cotidiano diário de cada um de vocês, que é o meu cotidiano. Então, eu acho que falar de moda não é falar de roupa, é falar de profundidade, de ideologia, de história. E essa estampa, né, ela traz tudo isso. E aqui, ó, se vocês prestarem atenção, a gente tem o Demonize vazado, que é o vazado, e temos o preenchido, que é o renascimento do vazio pro completo. E a Demonize, que esse Demonize é o Demonize, foi o primeiro Demonize que eu lancei da linha 3, então eu estou trazendo ele representando essa força que é do renascer, né? Desse novo underdog. E sem contar da estética, né? Não tenho nem o que falar, né? A estética dessa estampa, eu particularmente vi bastante estampa de cruz, mas nada igual a nossa. E outra coisa, acho que nenhuma delas trouxe realmente de fato uma história que tivesse conexão. Eu acho que lançar algo por hype é diferente de lançar algo para trazer de fato uma coisa que conecte com você. E os nossos clientes, né, Henrique? A gente tem hoje quase 900 clientes no Grupo VIP, por exemplo, que é muito ativo, né, Henrique? A gente conversa muito lá. Eu sou muito grato a Deus pra dizer a verdade, assim, a minha maior gratidão, acho que é isso, é saber que tudo que eu tô criando, eles estão entendendo que de fato não é uma simples estampa, é algo que realmente eles vão carregar nas costas ou só na frente, algo que representa eles, né? Até porque, preciso falar aqui, tá, Henrique? A Carol disse pra não falar, mas eu vou falar. A gente fez uma live no TikTok, a gente teve muitos jovens, né? E eu queria dizer pra você jovem que realmente está buscando querer trabalhar,
tá buscando uma melhora de vida, tá buscando se superar agora novo, queria dizer que a Demonize ela é perfeita para você. Lá no TikTok a gente muito jovem, com um comentário desnecessário, desrespeitando. Teve pessoas que falaram lá, né, Henrique, tipo assim, solta um peido. Eu acho, tipo, isso é uma mentalidade que não engloba a Demonize. Isso é um tipo de mentalidade que não faz parte do nosso ecossistema. Porque hoje, ser cliente da Demonize, eu falei no começo desse vídeo que é a questão do cara falar do trabalho. Esse cara que trabalha, ele recebe o dinheiro dele, a gente precisa valorizar o dinheiro dele. Então a minha missão, every single day, né? De todos os dias, é valorizar o teu dinheiro. Que você compre uma peça minha, que você entenda que essa peça vai durar muito tempo. É uma peça que ela é atemporal, ela não vai sair de moda, ela vai trazer uma imponência. Todo lugar que você for, você vai entender que você vai ser percebido. Eu disse pra vocês, eu fui no México, todo mundo, tipo assim, falava que eu era um cara bem vestido, que todo mundo vinha querer atender a minha esposa, né? Os garçons queriam ganhar gorjeta, mas é porque eles viram uma imponência. Eles viram que eu era uma pessoa, tipo, meio que tava diferenciada lá no restaurante, nos beach club. Mas isso foi a Demonize, não foi eu, porque todos os dias eu usei Demonize lá. Então, se você tem essa mentalidade, você precisa realmente estar com a gente, porque realmente eu vou valorizar teu dinheiro, porque hoje o melhor custo-benefício do mercado hoje é nosso. E por quê? Porque nós somos indústria. Eu compro o fio da China, eu tecelo, eu tinjo. O processo desde que está chegando lá do navio, a gente consegue fazer ele desde o começo em camadas para que a gente tenha um custo-benefício muito bom. E você vai poder, ao invés de comprar um produto aí no TikTok ou na Shein de, tipo, 3 camisetas por R$60, mas você vai comprar, mas ela vai desmanchar. Eu te falo porque não faz milagre. Algodão bom é algodão mais caro. E uma nossa de R$ 69,90, né, Henrique, vai durar 1 ano, 2 anos. Eu falo que dura porque dura. Obviamente que você não vai querer usar a mesma camiseta 1 ano. Mas se você quer usar e quer economizar, dura. Tá? Eu te falo porque 11 anos que eu trabalho com moda, 11 anos que eu trabalho com roupa. Então eu já testei e validei muita coisa durante esses 10 anos e meio, quase 11. E ó, esse moletom aí é o corte Box Edge, que é um quadrado ousado, gramatura de 380. Ainda restam poucas unidades. Acabou, né, Caê? Nem tem muita coisa desse, né? Tamanho outro ainda tem. Mas é o seguinte, não podemos deixar de falar, né, que teremos, esse nós vamos ter estoque, que eu acho que essa estampa, ela é tão importante para mim, que eu consegui desenvolver um moletom Marsala, que a cor Marsala é a cor que representa o inverno desse ano, e eu tive que trazer uma novidade, porque essa estampa não poderia apenas só lançar estampa, né? Então eu trouxe algumas novidades, e uma outra novidade que vocês vão ter que comprar o canal, que é um outro produto que eu fiz, trazendo essa estampa também, mas aí vai ficar no próximo vídeo, valeu? Galera, valeu, obrigado, viu, Henrique? E ó, acompanha o nosso canal, Instagram também, Demonize Store, tem o meu lado, David Muniz também, que eu trago muito conteúdo de técnico, de produção, de como que funciona a operação, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, viu? Valeu, tamo junto.